Segunda Crônicas 33, do 10 ao 13. Finalzinho do livro de Segunda Crônicas. Eu estarei lendo e os irmãos estarão acompanhando. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Um personagem que eu gosto muito é Edmundo. Edmundo é um personagem do livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que faz parte da grande obra de C.S. Lewis, que é As Crônicas de Nárnia. E é interessante nesse livro, que faz parte ali das Crônicas de Nárnia, que ele retrata nesses 4 irmãos, 2 homens e 2 mulheres. E Edmundo é o personagem que me chama mais atenção, porque ele parece mais com um ser humano normal. Por quê? Ele é o pior dos irmãos. Ele é rebelde, ele não aceita a autoridade do seu irmão mais velho, que é Pedro. Ele tem um coração duro, ele trata mal os irmãos. E quando a gente vai lendo o livro e o filme também, que retrata a mesma história, a gente vê que Edmundo chega até a fazer acordo com uma feiticeira que tinha ali naquele mundo de fantasia, colocando a vida dos irmãos em risco e se unindo a uma feiticeira. Então Edmundo é um personagem que tem um coração ruim. E é interessante quando a gente olha para a história do povo de Deus, a história do povo de Israel, a gente vê que esses atributos ali de Edmundo, né, rebeldia, coração duro, também estão presentes na vida do povo de Israel. Quando Deus tira o povo ali do Egito, a gente vê um povo que, grande parte desse povo, né, muitos desse povo se rebelam contra o Senhor, se rebelam contra Moisés. A gente vê um povo que não segue a lei de Deus, que pratica idolatria. Então isso está muito presente na história do povo de Israel. Depois que o povo entra na terra prometida, isso continua acontecendo. Quando a gente vai ler o livro de Juízes, a gente vê que cada um fazia conforme o seu coração, porque não havia rei, e eles não seguiam a lei de Deus, todos viviam como queriam. E naquele livro ali de Juízes é narrado que esse povo se entregava à idolatria, mas algo interessante que a gente vê no livro de Juízes é que Deus não deixa esse povo, e Deus é misericordioso, e Deus, mesmo quando esse povo é rebelde e pratica idolatria, Deus envia um juiz ou alguém para salvar esse povo dos inimigos. E essa história continua até chegar no período dos reis. Em Segunda Crônicas, narra a história dos reis. Do capítulo 1 ao capítulo 9, narra a história do rei Salomão, que foi um rei muito poderoso e reinou sobre todo Israel, e até mesmo sobre regiões ali vizinhas, formando quase um império ali na região. Mas após a morte de Israel, o reino é dividido. Então o livro de Segunda Crônica narra o reinado de Salomão. Depois do capítulo 10 ao 12, a divisão do reino, no reino do norte e reino do sul. E a partir do capítulo 12 é narrado o reinado dos reis do sul. Os reis do sul são descendentes de Davi. São descendentes de Salomão e de Roboão, que é o filho de Davi, o filho de Salomão. Já os reis do norte o reino do norte foi entregue para outros reis e para um personagem chamado Jeroboão. Mas o livro de Segunda Crônica se detém a narrar o reino do sul, que são os descendentes de Abraão, os descendentes de Salomão. E dentre esses reis, a gente vai ter reis tementes a Deus,
A gente vai ter reis que vão servir a Deus, como o caso de Ezequias, que é um rei que confia no Senhor, que é um rei temente a Deus. Mas vai ter outros reis que não são tementes a Deus, são rebeldes e praticam o mal, que é o caso de Manassés. Então, no capítulo 33 é narrada a história de Manassés e esse período, que foi um período muito horrível da história do povo de Israel. Manassés, ele era filho de Ezequias. Então a gente tem um rei temente a Deus, que é Ezequias, mas o seu filho é o oposto. Manassés não vai seguir o exemplo de seu pai, Ezequias, vai caminhar por um caminho oposto, vai se entregar à idolatria. É interessante, se os irmãos puderem olhar aí o começo do capítulo 33, para a gente ter um contexto maior, que narra a história desse reinado. Vai dizer que no verso 2 diz: fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões. No capítulo 3 vai dizer que ele levantou altares aos Baalins e fez poste ídolos. No versículo 5 vai dizer que ele edificou altares a todo o exército dos céus e nos átrios da casa do Senhor. No versículo 6 vai dizer que ele queimou seus filhos como oferta no vale de Inom. E ainda vai dizer que ele adivinhava pelas nuvens, que praticava feitiçaria, tratava com necromantes, e várias coisas aqui ruins vão ser descritas que ele fez no decorrer desse caminho. Então é uma pessoa sim, voltada para a maldade, né, que o que se destaca mais aqui é que ele queimou os próprios filhos, né, um ato enorme de maldade. E no finalzinho, no versículo 9, vai dizer que ele fez todo Israel pecar. Todo Israel vai seguir o exemplo dele. Judá aqui, né, que é esse reino do sul, e os moradores de Jerusalém, e vão se tornar pior do que as nações cananeias, né, as nações que viviam ali anteriormente. Então é nesse contexto aqui que está o nosso texto. É interessante que mesmo diante de tamanha maldade, de tamanha rebeldia, Deus não destrói esse povo e muito menos abandona. Deus, ele continua sendo fiel às suas promessas e age com misericórdia para com esse povo. Então, diante disso, a gente vai estar pensando sobre o seguinte tema: a misericórdia de Deus para com os grandes pecadores. Como Deus demonstra sua misericórdia para com os grandes pecadores. Deus exorta o pecador. A gente vê isso no verso 10. Verso 10 vai dizer assim: falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Essa expressão aqui, falou, não é um simples diálogo entre Deus e o homem. Mas esse falou aqui é uma exortação. Deus, ele vai mandar os seus profetas, e esses profetas vão exortar o povo a deixar o caminho da maldade, né, deixar o caminho da idolatria e se voltar para Deus. Então, quando a gente vê em 2 Reis, capítulo 21 a 10, vai dizer ali o que Deus falou, né? Fala que Deus, ele manda os profetas, e esses profetas vão condenar o pecado do povo, vão condenar a idolatria, e vão dizer ao povo que se eles continuassem por aquele caminho, viria o juízo sobre eles. Então essa é a mensagem que Deus fala, é uma mensagem de chamado ao arrependimento e de ameaça, né, de trazer o juízo. Então essa é a mensagem que Deus envia ali para Manassés e para o povo. E essa exortação de Deus para com o povo é um ato de misericórdia, né? Como um pai que, diante de um filho rebelde, ao invés de deixar o filho seguir aquele caminho de maldade que o filho está indo, pensa num pai que tem um filho adolescente que está se envolvendo com o crime. O pai pegar esse filho e exortar esse filho, chamar esse filho a largar esse caminho, é um ato de amor. Porque se o pai deixar o filho seguir aquele caminho, ele vai acabar sendo preso, sendo morto. Então, esse ato de exortar, de chamar ao arrependimento, assim como o pai faz ao filho, também Deus faz com o seu povo e fez ali com Manassés, como um ato de misericórdia. Então isso demonstra a misericórdia de Deus, que ao invés de destruir o povo ou deixar o povo continuar no caminho da maldade,
chama esse povo ao arrependimento e dá uma oportunidade, né, para haver arrependimento. Durante a história do povo de Israel, a gente vê que isso vai continuar acontecendo durante muitos anos. E quando a gente vai ler a história, por exemplo, de Jeremias, Oséias, os livros dos profetas, a gente vê que Deus continua fazendo isso, o povo continua seguindo o seu caminho de maldade, seu caminho de idolatria, mas Deus sempre vai seguir com sua misericórdia, enviando profetas para estar exortando o povo e chamando o povo ao arrependimento. Um pregador puritano diz o seguinte: podemos aqui admirar a graça de Deus ao falar com eles e a obstinação que demonstra ao se fazerem súditos a ele. Também é admirável que a maldade deles não tenha desviado a sua bondade, mas que o precioso e bendito Senhor ainda tenha esperado para ser misericordioso. Então, nessa exortação de Deus aqui, esse comentarista vê a misericórdia de Deus, porque Deus, ele continua agindo para que esse povo se arrependa. E é interessante que o ápice da misericórdia de Deus foi quando ele enviou seu próprio filho para falar à humanidade. O povo de Israel não deu ouvido aos profetas, e Jesus vai dizer isso em Mateus 23, né, que Jerusalém matou os profetas, mas Deus, com a sua misericórdia, envia o próprio filho. E o livro de Hebreus vai dizer que, no capítulo 1, que antes, né, ele falou aos pais pelos profetas, mas ali naquele momento ele falou pelo próprio Filho. Então foi o ápice da misericórdia de Deus, né? Enviar seu próprio Filho para falar à humanidade e chamar essa humanidade ao arrependimento. E ainda hoje Deus continua falando conosco por meio da sua palavra. Então Deus ainda hoje age com misericórdia. Ele enviou a Cristo e agora deixou a sua palavra e o seu Espírito para falar à humanidade. Então a pregação da palavra é um ato de misericórdia de Deus. Por meio da palavra, Deus dá mais uma chance ao pecador para se arrepender. Então por isso devemos dar importância, né, à palavra de Deus, tratar a palavra de Deus como algo que merece valor. E ler a palavra de Deus, né, e ter essa consciência que a Bíblia é a palavra de Deus. E que não devemos, assim como Manassés, né, não dar ouvidos à palavra de Deus. Porque se a gente fizer isso, a gente está seguindo esse caminho de obstinação, né, de coração duro, assim como Manassés agiu. Estamos pensando, né, sobre o seguinte tema: a misericórdia de Deus para com os grandes pecadores. Como Deus demonstra sua misericórdia para com os grandes pecadores. A gente viu que uma forma de Deus demonstrar sua misericórdia é exortar o pecador. A segunda forma de Deus demonstrar sua misericórdia é disciplinar o pecador. E a gente vai ver isso no verso 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram com cadeias e o levaram para a Babilônia. Deus, ele exorta Manassés e o povo, só que eles não dão ouvidos. E o segundo passo aqui da misericórdia de Deus é que ele vai disciplinar. E é interessante que fala que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes ali, e esse rei vai ser levado cativo, né? Vai ser humilhado, vai ser tratado como um animal, né? Vai ser levado como um animal, é puxado, né, com ganchos. E isso é um ato também de misericórdia de Deus. Ao invés de deixar Manassés seguir o seu caminho de maldade e ir para o inferno, Deus, ele vai trazer o mal sobre Manassés, mas esse mal vai se transformar em bem, porque vai gerar arrependimento. Então é interessante aqui que até na disciplina, até quando Deus permite que o ser humano sofra, é para o próprio bem. E é isso que Deus faz. Deus, ele traz o mal sobre Manassés e sobre o povo, traz aqui os reinos inimigos, e essa ação de Deus vai gerar
ali dor em Manassés, vai gerar sofrimento, mas isso vai se transformar em bem. E é interessante quando a gente lê no livro de Hebreus, capítulo 12, versos 6 ao 11, o escritor de Hebreus fala que o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho que ele recebe. Hebreus 12, verso 6. Então aqui é a ilustração do pai e o filho, né, que eu fiz ali no começo, no ponto 1, mas que ele faz aqui também sobre essa disciplina que Deus faz. Ao invés de deixar o filho seguir no caminho da maldade, ele vai castigar esse filho, não porque o pai quer o mal do filho, mas porque ele quer o bem. Ele quer que o filho mude de vida, que o filho mude de caminho. E assim também Deus faz, e Deus fez ali naquele momento. Esse mesmo pastor que eu citei antes diz assim: como sinal de favor de Deus a Manassés, Deus criou uma maneira para ele escapar. As aflições só continuam até que tenha cumprido o seu papel. E qual é o papel aqui, segundo ele, né, dessas aflições? Fazer com que o homem repense o seu caminho e se humilhe diante de Deus. Né? Convém aos que sofrem se humilharem sobre a mão de Deus que os corrige, aceitando o castigo da sua iniquidade. Os nossos corações devem se humilhar sob as providências humilhantes. É interessante essa frase aqui dele, providências humilhantes, né? Que aquela ação ali é uma providência de Deus e é uma providência humilhante. Então Deus faz com que aqueles reis que vêm sobre Manassés humilhem ele. Mas essa humilhação ali de Manassés vai fazer com que ele se arrependa e que ele se torne mais humilde, né? Então é muito interessante essa expressão, providências humilhantes. Tem uma frase também que eu gosto muito, que é atribuída a C.S. Lewis, que ele fala que o sofrimento e a dor é o megafone de Deus para despertar um mundo espiritualmente surdo. Então o ser humano está seguindo pelo seu caminho e Deus usa essa dor, esse sofrimento, para que o ser humano acorde. Né? Quando a pessoa está dormindo, se ela sentir dor, ela vai acordar. Então Deus usa a dor para fazer que o ser humano acorde espiritualmente, né? Que ele abra os seus olhos e veja que está num caminho que não deveria estar. É importante a gente ressaltar aqui um ponto, né? Que nem toda pessoa que está sofrendo é porque está sendo castigada por Deus, né? Às vezes a pessoa pode sofrer por outros motivos, né? Como a gente vê na história de Jó. Então nem toda pessoa que está sofrendo é porque está nesse processo de ser disciplinada por Deus. Então a gente deve evitar aqui a ser julgadores, né? Ficar julgando as pessoas que estão sofrendo, dizendo que elas estão sendo disciplinadas por Deus. Mas diante do nosso sofrimento, quando estivermos sofrendo, devemos fazer esse autoexame na nossa vida, né? Será que Deus não está tratando o meu coração? Será que Deus não está deixando que eu sofra para que eu me torne mais humilde e um servo melhor a Deus? Então, ao invés de julgar as pessoas, a gente deve, diante do sofrimento, olhar para o nosso próprio coração. E a gente está pensando, né, sobre esse tema, a misericórdia de Deus para com os grandes pecadores. Como Deus demonstra sua misericórdia para com os grandes pecadores? A gente viu que Deus exorta o pecador, que Deus disciplina o pecador, e por último a gente vai ver que Deus perdoa o pecador arrependido. Verso 12 e 13. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Aqui, meus irmãos, apesar de não aparecer a palavra arrependimento no texto, né, mas há vários sinais aqui que houve um arrependimento sincero da parte de Manassés, né? Porque o texto vai dizer que ele se angustiou, que ele ficou triste, né? Que ele orou a Deus, que ele se humilhou perante o Senhor. Vai dizer que ele orou, que ele reconheceu que o Senhor era Deus
E quando a gente continua lendo a história, do capítulo 14 até o 20, vai ser narrado ali várias mudanças que Manassés fez. Por exemplo, é dito antes que ele tinha colocado ídolos no templo. Aí aqui nesses versículos depois vai dizer, no versículo 15 diz, tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo. Então ele vai desfazer aquelas coisas ruins que ele tinha feito antes. Então isso também é um traço de arrependimento, né? Quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, ela procura o quê? Mudar de vida, abandonar aqueles pecados antigos e também retratar, né, alguma coisa ruim que ela tinha feito antes. A gente vê, por exemplo, a história de Zaqueu nas Escrituras, né, que fala se ele tivesse tirado de alguém, ele ia retribuir 4 vezes mais. Tem uma história que eu gosto muito também, que é de Augusto Nicodemos, um testemunho que ele conta. Ele fala que quando ele era jovem, ele praticou um assalto no posto de gasolina. Aí roubou lá um dinheiro. Aí ele fala que quando ele se converteu, ele voltou naquele lugar e procurou pagar tudo que ele tinha roubado. Então isso é um sinal também de arrependimento. E a gente vê isso aqui na vida de Manassés, que ele vai passar por esses processos. Por isso que eu creio haver aqui um arrependimento. E diante desse arrependimento, Deus ele perdoa. E diante de uma pessoa como Manassés, olhando do ponto de vista humano, né? A gente olhando do nosso ponto de vista humano, a gente pensaria que ele nem merecia arrependimento, né? Uma pessoa que fez tanta coisa ruim, que vai praticar tanta idolatria, tanta maldade, a ponto de queimar os próprios filhos, diante de uma visão humana, a gente diria que ele não merecia ter os seus pecados perdoados. Mas Deus perdoa Manassés. É interessante, eu gosto de uma parte aqui do versículo 13, que fala assim, fez ele a oração, e Deus se tornou favorável para com ele, e atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, seu reino. É interessante aqui que, quando a gente olha no verso 10, fala que Deus falou, só que Manassés e o povo não deram ouvidos. Mas depois de arrependido, Manassés ora, Manassés fala a Deus e Deus ouve. Então mostra aqui uma distinção, né, entre a rebeldia humana e a misericórdia de Deus. Deus ouviu quem antes não lhe deu ouvidos, né? Deus ouviu a Manassés, só que Manassés antes não queria dar ouvidos a Deus. Então a gente vê isso é um traço da misericórdia de Deus, né? E Deus faz isso, Ele ouve aqueles que não lhes dão ouvidos. Às vezes nós mesmos não damos ouvidos à palavra de Deus, né? Em grande parte da nossa vida, mas quando a gente precisa e ora, Deus ele escuta a nossa oração. Então a gente vê aqui também um traço muito lindo da misericórdia de Deus. E é por meio de Cristo, meus irmãos, que nós alcançamos o perdão dos pecados. Manassés ali teve o seu pecado perdoado, e nós, quando nos arrependemos, temos os nossos pecados perdoados, porque Cristo veio e morreu naquela cruz. A morte de Cristo e o seu sacrifício é que permite isso. Temos os nossos pecados perdoados. Cristo ali, ele foi um substituto. Isaías 53 mostra isso, né? Que ele levou sobre si as nossas enfermidades. E o livro de Hebreus também vai falar de forma muito interessante. Hebreus capítulo 10, verso 12 e verso 19, verso 23, vai falar que Cristo, ele foi ali como um sacerdote, né? Ele sofreu, ele entregou uma oferta ali em nosso lugar, e hoje ele está ao lado do Pai e ele intercede por nós, né? Então, a obra de Cristo é que permite pecadores como Manassés e como a gente ser perdoado por Cristo. Algumas aplicações, né, que podemos tirar para nossas vidas com base nesse texto. Eu gostaria aqui de começar dizendo que da importância, né, da pregação da palavra de Deus, né? Às vezes a gente
menospreza, né, a pregação da palavra de Deus. Mas é por meio da pregação da palavra que Deus fala hoje ao seu povo. Deus exorta o seu povo, Deus chama o seu povo a arrependimento por meio da sua palavra. Então, devemos dar atenção à palavra de Deus, não devemos tratar como algo banal, mas saber, né, que é por meio da palavra que Deus nos exorta. E quando formos confrontados pela palavra de Deus, devemos saber que isso é para o nosso bem, né? Quando a gente sentir que a palavra de Deus está nos confrontando, não devemos ficar bravos nem revoltados, mas acolher e mudar de vida, né? Porque é um ato de misericórdia de Deus. Outra coisa interessante é que quando estivermos sofrendo e reconhecermos que esse sofrimento, essa dor, é um tratamento de Deus e que Deus está nos tratando e que Deus está querendo que mudamos de vida, não ficar triste por causa disso, porque é melhor sofrer, sentir dor, mas ser salvo do que viver uma vida de pecado, uma vida de idolatria, uma vida neste mundo alegre, sem sofrimento e no final ir para o inferno. Então é melhor sofrer, ser humilhado por Deus do que não ser salvo. Então devemos ficar felizes também quando sentirmos, né, que estamos sendo disciplinados por Deus. Outra coisa muito interessante que a gente consegue, outra lição que a gente consegue tirar aqui, meus irmãos, é que quando a gente for pregar o Evangelho, a gente não deve achar que alguns pecadores são pecadores além do perdão de Deus, né? Às vezes a gente faz isso, uma pessoa a gente olha para ela e fala, não, essa aqui Deus perdoa. Mas tem outra pessoa que a gente olha, a gente fala, não, essa aí não tem jeito mais, a gente desiste daquela pessoa, né? Não, essa pessoa já fez tanta coisa ruim que nem adianta pregar para ela não, que ela já está condenada. Mas a gente olhando para as Escrituras, a gente vê que não, né? O perdão de Deus, ele cobre multidão de pecados, né? A Bíblia vai dizer isso. Então, a gente pode ter essa confiança. Apesar do pecado da pessoa, a gente pode ter essa confiança que se ela se arrepender, Deus pode perdoar o pecado dela. Isso nos dá confiança para evangelizar e para pregar a palavra de Deus, né? De que Deus ele tem poder para transformar o pior dos pecadores, né? E Paulo vai dizer isso, que ele era o pior dos pecadores e foi transformado por Deus. Então isso nos dá confiança. No fim da história, meus irmãos, Manassés se arrependeu e Edmundo também na nossa história se arrependeu. E Edmundo, é interessante que ele se arrepende de ter feito acordo com a feiticeira, só que diante disso a feiticeira pede a morte de Edmundo. Por quê? Traição em Nárnia era punida com a morte. Então Edmundo merecia morrer por ter traído os seus irmãos e se unido à feiticeira. Mas tem um personagem chamado Asla que ele não vai tratar Edmundo como ele merecia. Asla, ele vai assumir o pecado de Edmundo e vai morrer no lugar de Edmundo, e assim Edmundo consegue ser livre, né, liberto dessa culpa e viver e continuar vivendo ali junto com os irmãos. E é isso que Deus fez por meio de Cristo, tanto Manassés como o povo de Judá, e nós mesmos podemos ter os nossos pecados perdoados e vivermos, né, livres da culpa do pecado e poder ter essa certeza do perdão. Vamos orar?